Oi, eu sou a Gabi Russi, eu sou jornalista e produtora de conteúdo. E quando eu fui convidada para fazer parte desse projeto, né, o Tramas, um projeto tão lindo que visa contar histórias de mulheres fortes e histórias muitas vezes invisíveis e como que o que elas passaram deixam marcas e cicatrizes, quase como bordados, né, na nossa personalidade. Eu me identifiquei muito, porque eu venho de uma família com história de três mulheres que passaram por muita superação e tiveram que ser muito fortes e histórias muito difíceis, e que moldaram e me tornam quem eu sou hoje, tudo que eu busco e luto, enfim, para tentar fazer com que a sociedade seja um pouquinho menos cruel com as mulheres que venham a vir, né? Então, começando com a história da minha avó materna, ela casou relativamente jovem e engravidou aos 17 anos, mas ela estudou até ali o ginásio, né, que na época dela já dava uma formação para poder dar aula, então ela podia ser professora de crianças, mas com o casamento veio para Curitiba, se viu sozinha aqui e viu que era um casamento muito difícil. Meu avô, ele, com o decorrer, se mostrou um homem muito machista, bebia, era violento e sufocou toda essa força que ela tinha de querer trabalhar e de querer construir alguma coisa. E quando ela chegou aqui, ela fez curso, quis ser cabeleireira, quis abrir salão, e ele fez cenas, entrou no salão várias vezes e, enfim, acabou nunca incentivando ela a ser essa mulher que ela era. Só que na visão dela, né, uma visão muito antiga, isso era algo normal no casamento, então ela não via isso como um problema, porque ela achava que o casamento era o caminho natural que as mulheres tinham que seguir. Então, inclusive, ela incentivou minha mãe a casar muito jovem, a namorar desde cedo e achar um marido. Minha mãe acabou casando com 21 anos, então engravidou de mim e me teve aos 23. Mas ambas sempre foram mulheres muito com um instinto feminino e uma intuição feminina e uma força feminina muito forte, por mais que elas não tivessem, não levaram isso para esse lado, elas sempre tiveram muito isso. Quando a minha mãe foi no meu parto, né, quando eu fui nascer, foi um parto muito difícil, a minha mãe teve complicações e a minha avó ficou muito nervosa, acabou tendo um derrame muito forte e nunca se recuperou disso. E o meu avô, que já tinha traído ela diversas vezes e tinha essa relação violenta, nessa época que ela ficou doente, ele abandonou de vez o barco, assumiu um casamento, uma outra pessoa que ele já tinha, levava como se fosse um segundo casamento. Descobrimos nessa época até que ele já tinha outra filha com essa esposa. Então ele abandonou minha avó doente na época que ela mais precisou. E isso falou coisas horríveis, inclusive, para minha mãe, enfim, abandonou o barco total dessa família. E foi nesse momento que eu acho que a minha avó, ela viu e abriu o olho da vida que ela levava e da vida também que ela incentivou minha mãe a ter. E eu era pequena, né, tinha acabado de nascer, então na minha criação ela já teve outro papel. Eu acho que ela quis mostrar que eu poderia seguir outros caminhos. Então ela me ensinou a ler muito cedo, eu fui acabei sendo a única aluna dela, então ela me ensinou a ler, me ensinou a escrever, me ensinou a me expressar, a me comunicar. Hoje eu falo que eu acho que a profissional que eu sou hoje é graças a ela. Eu espero que de onde ela esteja, ela se sinta orgulhosa, porque foi ela que incentivou isso em mim. Mas ela faleceu quando ela também faleceu muito jovem, por conta da doença e da decepção que ela teve, em todas as decepções que ela passou na vida. Ela também nunca buscou se recuperar da doença, então ela acabou falecendo aos 59 anos, quando eu tinha 15 anos. Então, ela não foi na minha formatura, mas eu sei que era o que ela desejava, porque eu fui a primeira pessoa da minha família realmente a se formar, a ter uma profissão, a fazer faculdade, a ter uma graduação. E isso sempre foi muito incentivado por ela e pela minha mãe, que também acabou casando muito jovem, levando essa vida também em função da família, né, em função dos filhos,
mas que sempre me mostrou que se essa fosse a escolha que eu seguisse, ela ia apoiar, mas que eu tinha outros caminhos e que ela queria que eu seguisse outros caminhos. Inclusive, quando eu era nova, eu tive um relacionamento abusivo e foi graças à minha mãe que um dia sentou na minha frente e falou: olha, você vê a vida que eu levo, você viu a vida da sua avó, é essa vida que você quer ter para você? Porque se for essa, esse é o caminho. Mas se você quiser qualquer coisa diferente, você precisa sair desse relacionamento. Então, ambas, eu vejo que as histórias de vidas delas incentivaram com que eu fosse outra pessoa e me tornasse uma mulher diferente. E eu também tenho a história da minha avó paterna, que é viva. Eu queria muito que ela tivesse aqui, ela contando a história dela, mas ela teve uma história muito sofrida e cada vez que ela conta, ela chora e dá pra ver que ela sofre ainda contando. Então ela pediu que eu contasse porque é uma história linda. Também ela viveu no sítio, no interior, só fez até a quarta série e foi trabalhar como doméstica e babá na casa de pessoas próximas. Então ela trabalhou desde muito cedo e acabou fazendo só até a quarta série por conta disso. Foi para a cidade, veio para São José dos Pinhais para trabalhar na casa de uma família. Acabou com 19 anos, 18 para 19 anos, conhecendo um rapaz, ficou noiva, acabou, né, se envolvendo romanticamente, engravidou, e no momento que ela ficou grávida, a família dele não aceitou por ela ser uma moça simples, doméstica, e acabou, né, não incentivou, não apoiou esse relacionamento, e ele também não bateu de frente, abandonou o barco e abandonou minha avó grávida aos 19 anos, nos anos 60, que é uma época que a gente sabe que mães solos não eram, né, bem aceitas e não tinham apoio nenhum da sociedade, e ela não teve apoio nem da família. Então, quando ela engravidou, ela foi expulsa de casa, expulsa da casa que ela estava. A mãe dela morava no interior, então não tinha condições ela não tinha como voltar para lá, porque era um sítio muito pequeno, em Antonina, num local sem estrutura nenhuma. A irmã dela, que também morava na cidade que ela estava e já tinha um marido, o marido não quis acolher, porque falou que não podia acolher uma moça grávida e, enfim. Então ela não teve apoio da família, se viu sozinha na rua, sem ter para onde ir, e foi acolhida por uma família de duas mulheres, de estranhas, que conheciam ela ali da redondeza, que ela, nessa época ela trabalhava como diarista numa panificadora, e essas moças frequentavam a panificadora. Quando viram ela na rua e ela contou, né, que ela não tinha onde dormir, grávida, elas acolheram a minha avó, então hoje ela fala que são, na verdade, a mãe e a irmã de coração que ela teve, que foram elas que incentivaram, mas ela não teve apoio nenhum para criar meu pai. Inclusive, ela conta assim que a mãe dela até falava para ela falava assim: minha filha, você tem certeza que você quer ficar com essa criança? Porque a gente não tem condições, né? Será que ela não seria mais feliz se você doasse? Ou enfim, ela falava: não, é meu filho, eu vou assumir essa bronca e vou ficar com meu filho. Daí meu pai nasceu. E a vida inteira da minha avó para criar o meu pai foi a base de servir os outros. Então, ela trabalhou a vida inteira como doméstica, cuidando da casa dos outros para poder ter um pouco de dinheiro para cuidar do meu pai. Mas meu pai também teve que, por conta disso, ele trabalhou desde os 12 anos, porque precisava, né, desse apoio. E o mais engraçado é que a minha avó, ela nunca teve ódio, assim, ela guardou muita mágoa de tudo isso que aconteceu, mas ela nunca teve ódio desse homem que fez tudo isso com ela. E ela sempre contou toda a história para o meu pai, contou quem ele era, o nome, enfim, a família, mas meu pai nunca quis buscar, mais tarde, quase com 60 anos, que ele acabou conhecendo os irmãos, mas aí é outra história. Mas a minha avó, ela sempre foi essa mulher muito resiliente. Então ela teve uma história de muita dor, de muito abandono, mas ela sempre foi uma mulher que cuidou muito. E ela é uma pessoa muito carinhosa e que cuida de toda a família, e que ela sempre, no Natal, inclusive, quando a gente conversou, ela falava assim que o desejo dela para 2026 era que a família sempre estivesse unida e esses momentos com a gente, porque ela gosta muito de cuidar, de dar amor. E
é muito engraçado, que eu também fui a primeira neta, né? Então, meu pai também acabou não tendo uma formação, a minha tia se formou muito mais velha, ela acabou tendo outra filha muitos anos depois, mas também se formou muitos anos depois. Eu acabei sendo também, desse lado da família, a primeira pessoa a me formar. E na minha formatura, ela estava muito emocionada, porque ela, desde pequena, ela sempre falava que ela queria que eu seguisse um caminho diferente, um caminho que eu tivesse a minha independência e não precisasse nunca que outras pessoas me fizessem mal, né? Que eu conseguisse seguir a minha vida com firmeza e com a minha independência, com o meu trabalho, com o que eu sonhasse, porque ela, nesse ponto, eu acho que a minha avó ela nunca realizou nenhum sonho, porque ela não foi permitida sonhar. A vida entregou na mão dela aquilo e ela simplesmente seguiu e foi o que ela teve, né? Então ela sempre me incentivou muito a seguir os meus sonhos. E hoje eu vejo que as três, assim, são o que me tornam a mulher que eu sou hoje e foram elas que hoje fazem eu querer contar história de outras mulheres. Eu falo que um dos motivos eu ter escolhido o jornalismo era porque eu queria contar histórias, e principalmente histórias de mulheres, e dar voz a essas mulheres, porque eu vejo que a história delas sempre foi muito invisível, como é a história de tantas outras, né, de tantas avós e tantas mulheres que vieram antes de nós. Então, hoje muito do que eu sou totalmente, na verdade é muito, totalmente graça a essas três mulheres. E eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho da história delas e o que elas passaram, e mesmo com tudo isso, a força que elas tiveram, né, de incentivar que eu seguisse um caminho diferente.